eu vou-vos falar um bocadinho do Spirit e sobretudo do seu criador, Will Eisner. À semelhança de muitos dos primeiros criadores da banda desenhada norte-americana, Will Eisner é filho de um imigrante judeu-europeu que saiu da Áustria no final do século XIX. O pai de Will Eisner era um pintor e tinha a aspiração a ser um pintor de belas artes. Ora, infelizmente, obviamente, à chegada a Nova Iorque, as únicas oportunidades de emprego que foi conseguido foram pinturas de paredes, pinturas de construção civil e por aí fora. Era um bocado um lírico, chocava muito com a mãe do Will Eisner, que era extremamente pragmático. Will Eisner acabou por ser um cruzamento daquilo que era as características e a personalidade do pai e da mãe. Ou seja, era um criador extremamente inventivo, que inspirava a contar histórias maduras, diferente daquilo que se fazia na altura nos comic strips e da banda desenhada publicada em quiosques, mas ao mesmo tempo foi alguém que foi capaz muito cedo de desenvolver uma iniciativa empresarial muito grande. Ele pegou no seu portfólio, mandou bater à porta de várias editoras, estamos a falar em meados dos anos 30, ou seja, o Will Eisner tinha 18, 19, 20 anos na altura, ele nasceu em 1917. Levou muitas vezes a porta na cara, como se costuma dizer, porque às vezes a arte mais visionária é aquela mais difícil de ser imediatamente compreendida. Até que o Will Eisner conheceu aquele que viria a ser o seu sócio, o Iger, que era um comercial puro e duro, que teve uma ideia muito simples, que era montarem um estúdio. E estamos a falar numa altura em que começou a haver uma produção maciça de comic books para as bancas nos anos 30. Inicialmente serviam como republicações das tiras de jornais, que era aquilo pelo qual os autores, os artistas aspiravam. Começou a haver essa enorme reprodução, só que a dada altura já não era suficiente reproduzir os comic strips e teve-se de começar a produzir banda desenhada propositadamente para ser distribuída nos quiosques, naquele formato de comic book que ainda hoje existe, embora na altura um bocadinho mais largo. E então o Iger teve a ideia de montar com o Will Eisner um estúdio que empregou inúmeros artistas e artistas que viriam a ser extremamente importantes na indústria, que produziam em massa para várias editoras, que compravam depois, nomeadamente a editora, por exemplo, do Victor Fox, compravam aquilo que era produzido nos estúdios do Eisner e do Iger. Ora, o Iger era alguém muito ambicioso, mas nem sempre devidamente comedido, e a dada altura faz um negócio absolutamente ruinoso e o estúdio fecha. O Will Eisner sempre quis fazer coisas mais ambiciosas, como eu disse há pouco. Ele pensou, ok, estou numa espécie de desemprego, amealhei algum dinheiro, vou começar a fazer aquilo que eu realmente quero. E então ele criou o quê? Criou o The Spirit. O The Spirit era, diremos, um proto-super-herói com misto dos pulp da época. Um polícia, o Danny Colt, que é assassinado e regressa do mundo dos mortos para fazer justiça naquilo que representava uma cidade ficcionada de Nova Iorque, com todos os podres da cidade de Nova Iorque. Estávamos ali no pós-Grande Depressão e no pré-Segunda Guerra Mundial. E Will Eisner tem também esta ótima ideia. Começa a vender o The Spirit a vários jornais ao longo de todos os Estados Unidos e cada vez mais à medida que o sucesso ia aumentando. Portanto, o Spirit, durante os 10 anos de publicação, inicialmente saía apenas em cadernos e suplementos de jornais. Ele conseguiu uma coisa diferenciada, ou seja, ele não tinha apenas as tiras diárias ou as dominicais, não. Havia um suplemento específico distribuído pelos jornais que era dedicado ao Spirit. O Spirit é um produto da época. Eu costumo falar aqui muito mais do próprio Will Eisner do que do Spirit. Tem uma certa unidimensionalidade, apesar de ser já um progresso extremamente grande em relação à maioria dos comic books que se faziam na época. É estereotipado, basta ver que ele tem um sidekick, que é o Ebony White, que é um rapaz negro com todos aqueles estereótipos visuais dos negros da época. Podemos remeter, por exemplo, ao Tintin no Congo, se nos lembrarmos, embora o Tintin no Congo foi feito cerca de 10 anos antes.
nós tomámos a opção aqui na exposição de não censurar esse tipo de coisas, não é? Podemos ver outro, por exemplo, este exemplo desta prancha, com o Spirit a aceitar uma das co-protagonistas. Não é politicamente correto hoje em dia, mas eu não sou nada favorável a um revisionismo do passado. E se pensarmos, por exemplo, que o Titi no Congo já foi censurado e retalhado em múltiplos países, eu acho que não faz sentido. Porque nós temos que pensar sempre o período da história em que estamos. Porque se nós apagarmos a história, pronto, o que é que acontece? Acontecem os perigos que vivemos hoje em dia, porque as pessoas parecem-se esquecer daquilo que aconteceu de há 50 anos para trás. Dito isto, o Eisner fez o Spirit, não propriamente durante 10 anos. Ele depois é alistado para a guerra. Enquanto ilustrador, o que é que ele faz durante a Segunda Guerra? Faz um trabalho técnico, predominantemente técnico, em que desenha equipamentos, desenha formas de montar armas, formas de manipular armas, tanques, toda uma panóplia de coisas, que inclusivamente isso encontra-se publicado em espanhol, ou seja, isso não está disponível nos Estados Unidos, mas está disponível em Espanha e provavelmente em França. Durante os anos em que ele não esteve presente, ele teve vários chamados Ghost Artists, grandes nomes como o Jack Cole, o Joseph Pfeiffer, o Lou Fine, o Hollywood. Portanto, a qualidade do Spirit manteve-se sempre muito alta, embora obviamente nota-se diferenças no desenho. O Will Eisner, a dada altura, tornou-se o mestre do contraste, do que era o escuro, do preto e branco, muito diferenciadores. Depois temos uma coisa curiosa, se nós pensarmos, ok, o que é que o Will Eisner fez entre 1950 e a publicação da sua primeira graphic novel, Contrato com Deus, em 1978. Ele dedicou-se às suas atividades empresariais e lá está, sobretudo, a trabalhar para o governo norte-americano. Entrou aí completamente o pragmatismo do Will Eisner. Mas as ideias estavam lá dentro. Ele continuava a querer elevar a banda desenhada norte-americana para outros patamares. Ele tinha algum desprezo, digamos assim, por super-heróis, por exemplo. Nunca foi coisa que ele tivesse apreciado. E é um momento muito marcante da vida do Will Eisner, em meados dos anos 70, julgo eu que em 76, agora não consigo precisar. A filha dele, de 17 anos, morre com uma doença grave. E isso coloca em causa a religiosidade dele. Portanto, ele era judeu ortodoxo, como a maior parte dos judeus. Isso coloca em causa a sua religião. E ele acaba por, de algum modo, plasmar isso na primeira graphic novel de 1978, o Contrato com Deus, que é precisamente isso. É um protagonista que sofre um revés pessoal e revolta-se contra Deus. Mas não foi fácil o Will Eisner encontrar uma editora para essa primeira graphic novel. Foi extremamente complexo. Ele batalhou bastante, lá conseguiu. Aquilo é finalmente publicado em 1978. Ora, o Will Eisner viveu mais 28 anos a seguir. Portanto, ele tinha 88, 89 anos quando faleceu. Ele produziu qualquer coisa como 21 graphic novels durante essa fase da sua vida. Muitas delas, sobretudo, dedicadas a Nova Iorque. O The Building, Life in the Big City. Ele tinha uma capacidade enorme de caracterizar as personagens, de fazer as personagens, de algum modo, serem reais à luz de quem as lia. A forma como os vizinhos interagia com todas as tramas e subtramas que ele envolvia na história, ele de facto acabou por ficar conhecido como algo que ele realmente não era, que era o pai do romance gráfico moderno. Não é? Houve alguns casos antes dele. Agora, uma coisa é certa, foi ele que desenvolveu isso a outro patamar. E lá está, esteve 2 décadas e mais um bocadinho, quase 3 décadas, em produção constante. Ele no final, lá está, mais uma vez queria fazer uma espécie de paz com a sua religião. As últimas 2 graphic novels que ele fez é o Fagin the Jew, que tem muito de Charles Dickens, daquele judeu avarento típico das histórias do Dickens. E a última é o Protocolo dos Sábios do Sião, em que ele tenta desmistificar a suposta cabala que existia de sionistas para dominar o mundo. De acordo com o Will Eisner, isso foi criado por russos. Não é já propriamente, não são de longe os melhores trabalhos do Eisner. O Eisner tinha 88 anos quando o último livro é publicado. Nota-se claramente já algumas dificuldades visuais e de desenho da parte dele. Mesmo em termos de argumento, as coisas já não têm a fluidez de outrora.
Agora, uma coisa é certa, Will Eisner é um dos nomes maiores da banda desenhada norte-americana, não haja quaisquer dúvidas quanto a isso, sobretudo uma banda desenhada fora daquilo que a BD norte-americana é sobretudo conhecida, que são os super-heróis, e tem sido uma influência para muitos e muitos criadores que trabalham numa área mais alternativa, criadores que fugiram sempre aos super-heróis porque acreditaram que era sempre possível fazer algo diferente, e se calhar se pensarmos que temos o Eisner e o Robert Crumb num estilo completamente diferente. O Crumb era um alternativo provocador mesmo, enquanto o Eisner era alguém que esteve dentro do sistema, ajudou a desenvolver o sistema dos estúdios, acabou, lá está, por ser um colaborador do governo norte-americano, mas consegue finalmente, nos últimos 20 anos de carreira, fazer aquilo que sempre quis. Coisas maduras, coisas que o faziam feliz. Demorou, e muitas vezes nós pensamos que eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, é tarde. Não, nunca é tarde. Basta ver que o Will Eisner, como nós o conhecemos hoje em dia, para além do espírito, começou aos 61 anos, e é prova que quem tem real valor, quem tem real capacidade de contar histórias, em última instância a banda desenhada é isso, é a capacidade de contar uma história, de comunicar ao leitor. E o Eisner, com muito poucos, foi capaz de fazer isto. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.